O episódio de Gideão e os 300, uma análise estratégica. A história de Gideão, encontrada em Juízes 6 e 7, é um dos relatos mais dramáticos e estrategicamente fascinantes da Bíblia. O povo de Israel estava sob severa opressão dos midianitas. Há 7 anos, eles saqueavam todas as colheitas, deixando os israelitas na miséria. E no medo, o povo clamou a Deus por ajudar. Caros amigos, você está no canal Conexão. Ore, não esqueça de dar seu like e compartilhar a mensagem. O chamado de um homem abatido em sua autoestima, abalado emocionalmente pelas perdas e humilhações, totalmente quebrado por dentro de sua alma. Juízes 6. Deus envia um anjo a Gideão que estava malhando trigo num lagar, um lugar escondido, para não ser visto pelos midianitas. O anjo saúda-o como homem valente. Gideão responde com incredulidade e autodepreciação, questionando como poderia ele, da família mais fraca de Manassés, sendo ele o menor em sua casa, poderia salvar Israel. Mas o anjo lhe afirma: Deus garante a sua presença, o Senhor é contigo, homem valente, ainda hesitante. Gideão pede um sinal, o famoso episódio do velo de lã, primeiro coberto de orvalho e depois seco. Enquanto a terra estava molhada, Gideão é um homem cheio de medo e inseguranças, quebrado pela circunstância, emocionalmente abatido, sem forças para reagir, derrotado por sua própria autoimagem. Isto nos revela um Deus que de fato não quer saber de nossas fraquezas. Ele nos fortalece, e Isaías escreve: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Capítulo 40, versículo 29 de Isaías. A estratégia divina não apresenta planos mirabolantes, não depende de grandes recursos. Mas vejam o que nos faz ficar maravilhados: sua simplicidade e o acerto seguro. Juízes 7, versículos 1-8. Gideão consegue reunir um exército de 32.000 homens. Mas Deus diz que isso é demais. A vitória não pode ser atribuída à força humana, para que Israel não se glorie contra Deus, dizendo: a minha própria mão me salvou. O Senhor ordena que seja realizada a seleção dos melhores. Tem gente demais, e a maioria não tem coragem nem fé para seguir o plano de Deus. Sabemos bem, isto acontece em situações familiares. Quantas pessoas se dizem fervorosos na fé, mas qualquer vento mais forte os abala, saem correndo e abandonam o caminho. Deus é onisciente, conhece o coração e sonda a mente. Não há nenhum segredo para ele, que maravilhoso é Deus. A primeira peneira revela o medo. Deus manda Gideão proclamar que quem estiver com medo pode voltar para casa. 22.000 homens foram embora, restando apenas 10.000. A estratégia já começa eliminando os que não tinham coragem. Segunda peneira requer vigilância. Deus leva os soldados restantes até o rio para beber água. A maioria se ajoelha, levando a mão à boca para beber. Apenas 300 homens permanecem vigilantes, lambendo a água, com a língua como um cão, mantendo a cabeça erguida e observando o horizonte. Estes são escolhidos. Deus não queria soldados descuidados, mas homens alertas e preparados. Terceira seleção, a tática de batalha. Juízes 7, versículo 16, versículo 22. Com apenas 300 homens, a estratégia humana seria suicida. A tática de Deus foi puramente psicológica e sobrenatural. Armas não convencionais. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Timing e surpresa ao ataque ocorreu no turno do meio da noite, quando as sentinelas estavam mais cansadas e desatentas. Efeito de clímax: os 300 homens se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Ao sinal, eles quebraram os cântaros, revelando as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão.
Pânico e autodestruição. O barulho súbito, a luz das tochas aparecendo de todos os lados, sugerindo um enorme exército, e o grito de guerra causaram pânico total. Em meio à confusão, os midianitas começaram a lutar e se mataram uns aos outros, fugindo em desespero. A vitória foi incontestavelmente do Senhor Gideão. O homem quebrado liderou um exército mínimo para uma vitória esmagadora, através da obediência à estratégia contraintuitiva de Deus. Como aplicar isto na prática da vida? Quantos de nós estamos como vasos quebrados? Deus nos tira de sermos vasos quebrados e nos eleva a ser luzes vitoriosas. Assim como Gideão, muitos de nós nos sentimos escondidos em nossos lagares impotentes, diante de gigantes e opressões. Nossa autoimagem é de fraqueza, sou o menor. Mas Deus nos chama de homens e mulheres valentes. A jornada de Gideão nos mostra o caminho de Deus para a vitória. Quebrados no orgulho, humilhados para serem exaltados, chamados para brilhar. Deus elabora a preparação do vaso. Juízes 6, versículo 11 e 16. Deus usa nossa fraqueza para que sua luz brilhe através de nós. Assim compreendemos que nada é por nossa própria força. Quando se dá a quebra da autoconfiança, Gideão estava quebrado pelo medo e pela inferioridade. Deus não despreza nosso estado quebrado. Ele o usa como ponto de partida. É quando admitimos nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. 2 Coríntios 12, versículo 9. Um cântaro quebrado representa a nossa vontade e orgulho independente. Os cântaros precisaram ser quebrados para que a luz interior fosse revelada. Em nossa vida, Deus permite quebras de nosso orgulho, autossuficiência, planos e independência, não para nos destruir, mas para que a sua luz que habita em nós possa ser vista por um mundo em trevas. Nossa vulnerabilidade não é um obstáculo para Deus. É o canal através do qual sua glória é mais claramente manifesta. Recebemos a luz, através de Cristo fomos iluminados para vencer Cristo, a fonte do poder. Isto refere-se à potência divina que Deus concede aos crentes através da fé em Cristo para transformar as suas vidas e torná-los novos. Esse poder é a força de Cristo, ressuscitado, manifestada através do Espírito Santo, no indivíduo, capacitando-o a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus mesmo na fraqueza e a ter um novo crescimento espiritual lá. Juízes 7, versículos 16 e 20. Também Filipenses 2, versículo 15. A vitória não vem de esforços humanos, não vem por recursos próprios, mas da obediência, da disposição em acatar o chamado. Em permitir que Deus faça tudo como planejou, sem qualquer interferência de nossa parte. A vitória foi liberada na cruz, mas depende de nós aceitar o brilho da luz que Deus nos deu. A luz no interior da alma, representada pelos 300, estes homens não carregavam suas próprias chamas. Eles carregavam a tocha que lhes foi dada. Nossa força não é inerente a nós. Vem de Cristo, a luz do mundo, que habita em nós. O Evangelho de Mateus registra: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículos 14 e 16. Precisamos ser luz para iluminar o mundo através da boa notícia de salvação concedida pelo sacrifício de Jesus Cristo, por sua palavra, seu Espírito e sua presença. A estratégia que dá vitória pela obediência, isto é exercício de fé. Obedecer é crer que Deus é fiel em todas as suas promessas. A vitória veio quando eles obedeceram à ordem contraintuitiva: quebrar o cântaro, levantar a tocha, tocar a trombeta e gritar. Da mesma forma, nossa vitória sobre o pecado, o medo
E as circunstâncias vêm quando obedecemos a palavra de Deus mesmo, quando ela não faz sentido do ponto de vista humano. Vencemos quando confiamos mais na fonte da nossa luz, Deus, do que na força do nosso braço. Fomos chamados para proclamar a batalha. É do Senhor nós daremos o grito de vitória. Juízes 7, versículo 20. Leva até Romanos 10, versículo 14. A luz não é apenas para nossa vitória pessoal, mas para gerar confusão no reino das trevas e proclamar a fonte da salvação. Este é o grito que causa confusão nas trevas, o grito uníssono à espada pelo Senhor e por Gideão. Causou pânico no acampamento inimigo. Nossa proclamação da palavra de Deus, a nossa trombeta e nosso testemunho de vida, é nossa tocha que trazem confusão ao inferno e libertação aos cativos. Não podemos ficar em silêncio. Devemos utilizar o que vem às nossas mãos para ser instrumento do Senhor, levando a todos a boa nova da salvação em Cristo. Vamos todos nós proclamar a fonte. Este é o exército do Senhor. Passamos pela seleção. Não é hora de retroceder, mas de seguir e obedecer. O grito atribui a vitória ao Senhor primeiro. E depois a Gideão. Nossa proclamação deve sempre apontar para Jesus como o autor da salvação. Somos chamados para contar nossa história, para anunciar as boas novas de que Deus quebra vasos para revelar sua luz e que a vitória é dele. Nossa vida quebrada e restaurada é o maior sermão que o mundo pode ver. Amigos e amigas, Deus está procurando homens e mulheres como Gideão, pessoas que, mesmo se sentindo quebradas, estão dispostas a confiar nele. Ele quer pegar sua vida, quebrar tudo o que esconde sua luz, enchê-lo com seu fogo e enviá-lo para vencer batalhas não com sua própria força, mas com a proclamação de seu poder. Você está disposto a ser um vaso quebrado para que a luz de Deus brilhe e vença? E você tem um chamado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando compartilhamos a palavra de Deus, seja com uma mensagem, um louvor, ou mesmo uma única frase, estamos cumprindo o ide do Senhor. Avante, soldado, este exército é vitorioso. Foi um prazer mergulhar nessa história tão poderosa e extrair essas verdades. O episódio de Gideão é de fato uma mina de ouro de ensinamentos sobre confiança, obediência e o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Não deixe enviar esta mensagem para seus contatos, curta o vídeo e, se ainda não for inscrito, faça sua inscrição e ative o sino das notificações. É gratuito. Que a mensagem de vasos quebrados a luzes vitoriosas ecoe e abençoe profundamente a todos que a ouvirem. Até o próximo vídeo.